Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para mais uma aula de história, né? A gente vai dar continuidade ao capítulo 3, que foi da aula passada, que a gente falava sobre as reformas religiosas, né? E a gente vai concluir esse capítulo essa semana, que ela vai iniciar na página 49 e irá até a página 55, tá bom? Reforma calvinista, João Calvino, né? Entre 1509 a 1564, certo? Ele nasceu na cidade de Nyon, na França, católico e formado em tecnologia. Ele aderiu às ideias de outros formadores protestantes, né? Mas depois ele liderou o próprio movimento reformista, né? Que foi o chamado de calvinismo, certo? E perseguido pela igreja, né? Ele refugiou-se na Suíça, né? Calvino ele foi perseguido pelas autoridades católicas francesas e acabou fugindo para a Suíça, onde se tornou líder do governo na cidade de Genebra de 1541 a 1560. O governo calvinista ele condenava o jogo, o culto às imagens de santos, as danças, o uso de roupas luxuosas, de joias, certo? Além de acreditar que somente a fé, né? Somente a fé traz a salvação. Então, Calvino, ele defendia, certo? Ele defendia a existência de uma predestinação ao céu. Explicava que algumas pessoas eram eleitas por Deus para serem salvas e ninguém poderia interferir no plano de Deus. Ele pensava dessa forma, né? Os calvinismos, ele pregava que os cristãos, eles deveriam trabalhar, né? Como a gente vê que as propriedades econômicas e a riqueza material foram interpretadas como sinal de salvação predestinada. Então, o que o calvinismo ele pregava, né? Que os cristãos eles deveriam trabalhar muito, evitar gasto desnecessário e orar a Deus. O trabalho intenso é recompensado com o sucesso econômico e era entendido como sinal de salvação predestinada. Segundo o sociólogo Max Weber, em 1864 a 1920, as ideias calvinistas elas favoreciam os interesses da burguesia, né, e do capitalismo, pois estimulava que o trabalho é um acúmulo de riqueza, além de defender o lucro. Essa era uma ideia defendida em seu livro, certo? Agora a gente vai, né, para a reforma anglicana. Henrique XVIII, 1509 a 1547. Outro ponto, a igreja era dona de grandes partes das terras, monopolizava o comércio e as relíquias sagradas, negava o divórcio a Henrique VIII. No século XV, também ocorreu uma reforma religiosa na Inglaterra, conduzida pelo Henrique VIII, em 1509 a 1547. Dessa forma, surgiu a Igreja Anglicana, tá bom? E um dos principais motivos foi a ruptura entre rei inglês e a Igreja Católica, relacionando-se à disputa pelo poder político e econômico. O monarca ele pretendia limitar a influência política da igreja, que também era proprietária, né, de muitas terras na Inglaterra, né? A igreja ela era rica, né? Além disso, Henrique VIII queria anular, né, o seu casamento, certo? Com Catarina de Aragão. Em 1485 a 1536, o rei
ele alegava que Catarina não conseguia ter filho, homem, né, para sucedê-lo, né? Ele precisava ter um filho, um homem, para sucedê-lo ele depois no trono. Assim, solicitou o Papa a anulação do seu matrimônio, para poder se casar com Ana Bolena. Mas o pedido do rei foi negado pelo Papa, né? Por isso, aí tem negação do divórcio de Henrique VIII. Reforma católica, perdão. O protestantismo se fundiu rapidamente por todo o continente europeu, conduzindo vários fiéis. Em aproximadamente 500 anos, cerca de 40% dos europeus ocidentais se tornaram protestantes, certo? Então, a gente aqui, pessoal, coloquei para vocês lutas religiosas que a gente vai ver, tá certo? Ordem dos Jesuítas, Concílio do Trento e a Inquisição, né? Mas antes, eu vou ver mais aqui a relação da Igreja Católica ao protestantismo. Protestantismo ficou conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica, incluindo medidas como, né, essas medidas: a punição de lideranças protestantes, a criação da Ordem dos Jesuítas, as decisões do Concílio do Trento e a volta da Inquisição. Tá? Então, a gente vai ver aqui abaixo, mais aqui, tá certo? Irei explicar para vocês a Ordem dos Jesuítas, tá bom? Em 1534, o militar religioso espanhol Inácio fundou Companhia de Jesus, também chamado de Ordem dos Jesuítas. Os jesuítas consideravam-se soldados da igreja. Sua principal missão era combater o protestantismo e expandir o catolicismo na Europa e em outras partes do mundo. Para cumprir com sua missão, os jesuítas criaram escolas religiosas e procuraram catequizar os povos do continente americano, asiático e África. Então, a gente tem uma imagem, que essa imagem aqui abaixo, não a primeira de cima do slide, né? Ele catequizando já para esses povos. E vocês também podem acompanhar isso na página 53, tá certo? O Concílio de Trento. Em 1545, o Papa III convocou o concílio, reunindo na cidade de Trento, na Península Itálica. O objetivo que ele tinha era promover uma reforma no catolicismo e fazer frente às críticas que a igreja enfrentava nesse momento. Em 1536, depois de anos de trabalho, os membros do concílio reafirmaram pontos básicos da doutrina católica, como sacramentos, autoridade do Papa, fontes da fé. Os sacramentos são o batismo, a crisma, a eucaristia e o matrimônio. Autoridade do Papa. O Papa é considerado autoridade infalível nos assuntos da fé cristã. Fontes da fé, a doutrina religiosa, tem como fonte bíblica, cabendo ao clero católico e sua interpretação correta. A Inquisição. A Inquisição, a Igreja Católica, além disso, ela reativou a Inquisição e, entre outras medidas, também elaborou, em 1559, uma lista de livros proibindo os católicos,
Dessa lista constava, por exemplo, obra de Galileu, certo? Nicolau, Copérnico e todas as obras da autoridade protestante. Agora a gente vai ver mais aqui. Religião, cultura popular, né? A religião e cultura popular, a gente vai ver, tanto católico como protestante, mostra por vez a intolerância em relação a algumas festas populares. Essas festas, em geral, ela inclui as peças de teatros, como as músicas, touradas e danças, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Coloquei dessas festas, como é que era, né? Como é que as pessoas, elas estavam vestidas, como que elas reagiam a esse momento. Vocês podem acompanhar isso na página 55. O carnaval era uma das festividades mais condenadas por religiosos, ou seja, era e continua ainda sendo, né, em algumas religiões. A alegria, a fantasia e o deboche eram temidos pelas autoridades. Essas festas eram vistas como pagãs, ou seja, era associada a rituais anteriores à existência do cristianismo, certo? Tanto católico como protestante, né, eles mostram, por vez, a intolerância em relação a algumas festas populares, tá bom? Então, pessoal, a gente irá ficar por aqui, né? Nosso capítulo, ele encerra aqui. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Irei colocar a atividade no grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp. E qualquer dúvida é só me chamar, que estou lá para ajudar vocês, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um forte abraço, até a nossa próxima aula.